O calor escaldante do deserto não apagava a fervorosa determinação de Inho, sacerdote do templo de Amun. Ele era o último bastião da fé e da esperança em uma terra governada pelo faraó, um tirano que esmagava o povo sobre um peso de tributos insanos e violência cruel. Na calada da noite, enquanto os tambores dos guardas ecoavam, Imhotep traçava planos e caminhos antigos, consultando profecias esquecidas e orações proibidas. Ele sabia que desafiar um Deus vivo significava caminhar para a morte, mas acreditava que a sua missão divina era maior do que o medo, libertar da opressão. Quer então entender como você pode trabalhar um pouco da autoridade, envolvendo diretamente a autoridade com poder na plot no world building? Então sim, bora! Lord Bis, tudo bem? Aqui é Rafael Campos e hoje estamos mais um episódio falando um pouco sobre o iceberg cultural, mas dessa vez irei falar um pouco mais na questão prática. Como você pode abordar diretamente a relação de autoridade. No episódio passado eu falei um pouco sobre o iceberg cultural, falando um pouquinho sobre alguns elementos interessantes que a gente pudesse colocar um pouco aqui, um pouco ali, como um principal elemento de trabalhar a questão mais interna e mais sutil. Dessa vez a gente vai aprofundar um pouco a mais na técnica, falando um pouquinho sobre alguns elementos mais práticos, diretos e visuais para que você possa trabalhar a relação de poder, entender como simplesmente escolher você como seu poder pode ser algo bem interessante na visão de um poder dentro da sua autoridade, beleza? Então, bora lá conversar um pouco mais sobre algumas técnicas que você pode trabalhar utilizando autoridade e poder dentro do seu world building. O primeiro elemento que a gente fala quando a gente percebe a relação de poder de uma sociedade ou de um grupo de pessoas perante a autoridade, nós estamos falando simplesmente da relação com o público. Como que o público interage diretamente com essas autoridades de poder. O que é interessante é o primeiro fator de algo positivo. Quando a população vê aquela autoridade como um poder legítimo ou como um poder interessante para ser trabalhado, estamos falando de uma forma de, no caso, cerimônias. Cerimônias, festivais, são diversos elementos que mostram que a relação que o povo tem com aquela autoridade é uma relação positiva. Festivais, seu nome, ou no caso, cerimônias, onde o aniversário de tal pessoa se tornou um festival mais popular. O dia, no caso do casamento entre o rei e a rainha, se tornou algo popular positivo. Obviamente, tudo que eu posso trabalhar aqui pode ser trabalhado como negativo ou positivo, mas estamos falando de uma forma onde é uma coisa mais claramente positiva. Apesar de que, sim, uma autoridade pode ser tão ditatorial ao ponto de ser algo que precisa ser feito dessa forma. Porém, de uma forma geral, positivamente, você pode abordar questões de um festival em nome da pessoa, ou no caso, uma cerimônia X ou Y, ou quando, por exemplo, tal pessoa, no caso o líder, vai ter um filho, uma filha, o batizado se torna um evento, se torna todo um confinhamento de situações interessantes que faz com que as pessoas tenham prazer em saber mais sobre aquilo. De uma forma geral, uma coisa que fica mais fácil de se entender seria, se você segue, por exemplo, um youtuber ou um influencer em qualquer rede social, e a todo momento que a pessoa mostra alguma coisa positiva da vida dela, uma conquista, uma viagem ou alguma coisa, você acompanha, você dá like, você quer saber um pouco mais sobre isso, a relação que aquela pessoa, aquela autoridade naquele assunto que seja, ela mostra algo positivo e você se move positivamente para saber mais sobre a vida dela, criando situações que não precisa ser um festival, mas o fato de você acompanhar ela de uma pequena escala única se torna algo positivo e essa relação mais interina. Da mesma forma que a relação negativa com o público está diretamente ligado ao quê? No caso, protestos e manifestações.
Esses protestos, essas manifestações são interessantes de a gente pensar, principalmente quando, se existe uma ação que o povo quer em cima daquela pessoa, daquela autoridade, e ela vai utilizar de força, no caso, primeiramente, direitos sociais. Mas essas manifestações podem ser agressivas, pode ter milícia, pode ter diversos outros elementos mais diretos, onde tem embates, tapas, pedras, lutas e tudo mais, gerando aí diversas e infinitas situações. Então, uma coisa interessante que você pode abordar quando você for ver a questão da relação com o público é imaginar como diversos elementos vão gerar uma reação e uma ação de uma massa em cima daquela autoridade. E quando eu digo autoridade, não estou falando necessariamente de um governante, mas sim de uma figura pontual, local, que é a referência de alguma coisa. Normalmente a gente fala sobre a questão de autoridade, principalmente no quesito governo e poder, porém, quando a gente fala de autoridade, estamos falando diretamente de uma figura central que representa alguma coisa. Tanto que existe uma grande diferença entre tipos de governo e tipos de poder. Você pode ter uma teocracia, onde o poder religioso e executivo estão interligados. Ou no caso, a gente pode colocar, por exemplo, que existe uma ditadura onde o poder político executivo é em cima daquela entidade, daquela pessoa, mas aquele poder que tem não é um poder legítimo ou um poder mais relacionado, por exemplo, a respeito, mas sim ao medo. Então, a relação com o poder se torna diferente. Então, legal quando a gente for trabalhar diversos elementos de autoridade no fator de influência de world building de plot, imagine como aquela entidade, aquela pessoa, aquela persona, ela é representada e como a massa interage com ela. É uma forma positiva? É uma forma negativa? Tá vindo uma pessoa, no caso, uma cantora, para vir cantar num bardo, né? Uma barda tá vindo cantar na região. As pessoas fazem festa ou as pessoas fazem barricadas? Dependendo de como for essa ação, a gente pode ter uma ação mais X ou uma ação mais Y. Então, o legal de você imaginar para sua plot seria aquela autoridade tem uma reação positiva com a multidão ou negativa com a multidão? Como exemplo eu já trouxe, a gente pode ir construindo esses elementos que podem tanto ser movimentantes de plot, como conflitos, ideias, propostas e tudo mais, ou pode ser simplesmente uma construção do world building, onde o seu cenário consiste em uma localidade que tem A, B, C e D como seu padrão político de influência e poder. Um procedimento bem legal para a gente trabalhar um pouco da autoridade na história e a autoridade dentro da plot, imaginar a tecnologia para isso. A tecnologia é um elemento muito interessante para diversos elementos de narrativa de world building, porém para a autoridade é algo interessante, como primeiro a questão da tecnologia no ponto de vista da autoridade. Existe a tecnologia no ponto de vista da massa, das pessoas. Pensando um pouco na autoridade, você pode considerar, por exemplo, vigilância, você pode considerar, por exemplo, chips, você pode considerar, por exemplo, se a gente quiser falar um pouquinho sobre sistema mágico, também interligar sistema mágico e tecnologia, lavagem cerebral, hipnose, cristais de associação, ou seja, imaginar como que a autoridade consegue utilizar de mecanismos, não apenas sociais, culturais ou bélicos, mas mecanismos que vão manter aquele status quo de alguma forma. Da mesma forma que aquela autoridade ela pode se mostrar ser a autoridade tecnológica e vai trazer para a população coisas positivas. A tecnologia não necessariamente uma tecnologia maligna que vai criar um cerco, que vai criar monitoramento, que vai ter controle mental. Claro que isso você pode colocar algo que é interessante, principalmente se você quiser trabalhar uma distopia ou até mesmo uma utopia mascarada.
Então é interessante trabalhar a questão tecnológica quando a gente fala sobre eu preciso de você e você agora vai ser aquela minha massa de manobra. Usar de fatores tecnológicos são interessantes, principalmente em cima desses elementos. Por quê? Quando a gente fala, por exemplo, 1984 ou outras histórias, por exemplo, relacionadas à Segunda Guerra, ou aquelas histórias mais anacrônicas que falam sobre e se a Alemanha tivesse ganho a guerra, ou num futuro distópico, ou qualquer elemento futurista que você quiser trabalhar, ou caso você queira até mesmo colocar elementos fantásticos, por exemplo, um futuro retrô, ou um solarpunk, ou no caso um steampunk, ou qualquer outro fator aí que a gente pode colocar, é algo interessante. Então trabalhar essa questão de monitoramento, controle e idealização da tecnologia perante a sociedade, no ponto de vista daquele que é a autoridade e o poder, é algo interessante para se trabalhar dentro da plot como ponto de conflito, pontos de elemento e assim criar problemáticas diferenciadas. Outra questão interessante é a inovação para subverter esse poder. Um elemento bem interessante é a Jinx, no caso em Arcane, que a sua tecnologia, apesar de mortal, porque é uma pistola, uma bazuca, armas de diversas formas, exige as tecnologias mais voltadas a criar barulho, jogar tintas, explodir coisas. Ou seja, são tecnologias que têm como um principal elemento mostrar a autoridade perante ela. Ela sim mostra que vai subverter aquela ideia principal, criando diversos elementos. E a Jinx, como um elemento do caos, gera uma tecnologia do caos. E essa questão tecnológica que põe T-Hacker, ou no caso, controle de looping, ou mesmo até, sei lá, mágico, como ficar invisível, ou se disfarçar, ou qualquer outra parte transmorfoseada. Tudo que você for colocar que faça a transgressão do poder, criando esse afastamento entre o líder e o povo que ele lidera, esse afastamento gera diversas relações interessantes que pode colocar no seu mundo fantástico. E tudo isso que a gente está discutindo aqui está diretamente relacionado com o gênios loci da cidade, o gênero da sua história e o subgênero da sua história. Se é o gênero fantasia, você pode criar tecnologias fantásticas, mágicas, que mostram esse monitoramento ou, no caso, essa transgressão. Pega, por exemplo, um mundo fantástico onde tenha golems, ao invés de ter o guardas fazendo patrulha, pode ter golems metálicos ou elementais que fazem essa patrulha. Da mesma forma que a galera que foge dessa patrulha utiliza como se fosse um parasita biomecânico que adentra o fator mágico dos golems, quebrando a conexão mental com a magia de sua essência, destruindo esses golems ou controlando parcialmente esses golems. Ou como acontece em Matrix, onde você consegue hackear todo um sistema para conseguir lutar contra as transgressões da autoridade, que é o elemento de trás dentro da Matrix. Então eu acho bem legal porque você colocar elementos tecnológicos, seja eles básicos, como a tecnologia propriamente dita, ou sistemas mágicos diferentes que possam gerar esses conflitos, são interessantes para construir a relação da autoridade com o povo, a plot e com o world building. Outro ponto interessante são as paisagens políticas. As paisagens políticas, de uma forma geral, é a divisão geográfica, não apenas da cidade, mas sim da região como um todo. Se por acaso essa autoridade ela quer mostrar o poder não em cima apenas da população, mas sim das outras regiões, essa parte geográfica expansionista que a todo momento está englobando uma nova região, mostra essa autoridade bélica e essa relação de poder, não apenas interno, mas externo perante as outras regiões. Da mesma forma que você pode colocar a estrutura da cidade, pegando, por exemplo, Brasília, com algo que eu votei recentemente, por isso que não teve vídeo na segunda-feira, você percebe que Brasília é setorizada. E se a gente considerasse dentro de uma proposta narrativa um brainstorming, onde a construção da cidade foi feita a partir do eixo central, asa norte, asa sul,
onde tem as relações de cada uma dessas localidades estão diretamente colocadas ao bel prazer do presidente, do governador, do ditador ou aquele líder que você quiser colocar dentro dessa relação de construção de world building, e essa relação que tem com essa autoridade obriga as galeras a ter um grupo aqui, um grupo lá, um grupo acolá, gerar umas castas, não apenas geográficas, mas sociais também, impostas perante essa autoridade, vai gerar conflitos diferentes. E como eu falei, essas autoridades não são necessariamente autoridades políticas. Pode ser que dentro de uma seita religiosa é colocado que se você é um adepto desse Deus específico, você precisa estar nessa região da cidade, ou naquela região da cidade, ou não se misturar com a outra região da cidade. Então você percebe que a conformação geopolítica interna e externa da cidade está diretamente ligado em como essa autoridade vê as pessoas, vê a geografia com essas fronteiras. E as fronteiras podem ser marcadas diretamente com esse ideal. Se por acaso é um ideal expansionista, por exemplo, regiões de fronteira são sempre agressivas, são sempre bélicas. Ou no caso, existe essa relação da autoridade de um país para o outro, onde existe um respeito mútuo, porém sempre a autoridade de um e de outra região aqui nesse meio se torna uma questão mais tensa. Pegando aí Coreia do Norte, Coreia do Sul, onde a separação fronteiriça ela é extremamente vigiada, extremamente tensa, onde nenhum avança para lá e para cá com medo de relações sociopolíticas externas, porém aquela região é extremamente tensa, onde se acontece uma coisa para cá, uma coisa para lá, coisas acontecem. Então o legal dessas paisagens políticas, que são nada mais do que a construção topográfica da região, geopolítica da região, de acordo com a relação que tem daquela autoridade, daquele poder em cima daquilo. Tanto que eu falei, a parte religiosa pode obrigar um líder a fazer X ou Y, ou uma população fazer X ou Y, ou as estruturas internas serem feitas de acordo com o que for necessário para A, para B ou para C. Isso que é o mais interessante nas questões das paisagens e como a paisagem pode ser estruturada e modificada de acordo com as relações que tem entre um ponto e o outro ponto. E o último ponto que você pode colocar que a autoridade influencia diretamente na plot e no cenário é na questão arquitetônica. Essa questão arquitetônica é interessante porque estátuas, bandeiras ou até mesmo pequenos monumentos podem gerar uma relação direta daquele poder, daquela autoridade em cima daquela região. Porém, não é apenas a imagem e semelhança, mas sim os desejos e vontades. Se por acaso a rainha tem um grande desejo por flores, a arquitetônica da cidade tem a ver com a flor. Ou no caso, pelo menos, um corredor onde ela passa, sempre plantadas flores, e se não tiver aquelas flores o ano inteiro, jardineiros são degolados porque precisa ter planta e flores o ano todo. Ah, mas não bota na flor X que a rainha quer, não tem no inverno. Se vira, usa fatores mágicos, tecnológicos, mas eu quero ver o ano inteiro esse corredor de flores com flores roxas, mesmo que isso custe a tua vida ou a vida de quem você ama. Então é interessante porque a relação de poder está diretamente relacionado nos desejos e vontades. Claro que estamos falando sempre nos pontos negativos, porém você pode colocar que a arquitetônica pode ser positiva. Ou que, no caso, a população construiu uma torre em nome do rei, ou uma estátua em nome da princesa, ou, no caso, o castelo em nome da imperatriz. Tudo isso pode ser positivo, onde o líder não queria isso necessariamente, porém recebeu de bom grado da população de alguma forma perante ao poder que ele exerce positivamente, a influência positiva que aquele grupo, que aquela pessoa pode ter em cima daquela massa. Porém, você percebe que desejos e vontades, eles interferem diretamente na arquitetônica.
No caso, por exemplo, a grande história das estações do ano, onde Deméter, quando está feliz, ela tem primavera e verão, quando Perséfone está junto com ela, e outono e inverno, quando Perséfone está com Hades. Então você percebe que se um desejo, no caso de uma deusa, mas se o desejo e a vontade de uma entidade modifica todo um parâmetro mundial, você pode utilizar da mesma semelhança dentro da sua cidade. Se por acaso aquela autoridade tem desejos perante aquilo, você pode colocar aquilo como principal elemento arquitetônico, seja por cor, formato, texturas, estruturas ou qualquer outra coisa que mude visibilidade da cidade, pelo menos arquitetonicamente falando, para ter uma visão mais direta do que como aquela autoridade pensa, como aquela autoridade faz, como aquela autoridade sente e como aquela autoridade se relaciona com o povo que está sendo liderado. Então é interessante quando você for trabalhar a autoridade dentro de um fator de manifestação de plot, algo que dentro da cibercultural são apenas alguns elementos, caso você queira criar alguma coisa que esteja faltando. Aqui, a autoridade já é um ponto central, já é um ponto de conflito, já é algo que vai gerar uma modificação muito mais robusta para a sua cidade, ou no caso, para a plot que você está fazendo. Então, colocar esses 4 elementos principais, como relação com o público, tecnologia e sistema mágico, paisagens políticas e arquitetônica da cidade, faz toda a diferença para você deixar aquela cidade extremamente viva, extremamente funcional, e você consegue perceber quais são as relações que tem o seu world building com aquela cidade, aquela população com aquela cidade, aquele líder com aquela cidade. Por quê? Você percebe que tudo que está envolvendo os principais elementos de chamar atenção para esse questão, chamar atenção para esse ponto de relação de autoridade, está muito forte, muito trazido, muito elemento em cima daquilo, gerando um acúmulo de relações, um acúmulo de descrições e elementos, gerando esses diversos pontos que vão trazendo muito mais essa autoridade para você, escritor e escritora, para você, o world builder, e autoridade para o líder que está escolhendo e fazendo aquela cidade acontecer. Então, pessoal, esse aqui foi meu vídeo de como trabalhar a autoridade dentro do seu mundo fantástico usando world building e plots obrigatoriamente. Então, se você gostou desse vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e fique aí, porque a gente vai trazendo vídeos com muitas frequências e muitos elementos para trazer quanto mais coisas, melhor aí para vocês. E obviamente o ano está acabando, alguns vídeos vão ser mudados, porém já temos alguns conteúdos que eu estou trazendo para o Instagram, então qualquer coisa me segue no Instagram, @worldbuilding para todos, onde eu trago alguns elementos que eu vou agora trazendo aí para vocês e algumas novidades para 2025, que logo logo já está aí, então vamos ver que bastante coisas vão acontecer. Use a das suas criações e deixe os mundos cada vez mais incríveis. Valeu!